Olá, alunos! Hoje nós estamos iniciando o capítulo 6 do nosso módulo 3, onde nós vamos abordar o assunto os seres vivos. Quando nós falamos em seres vivos, nós vamos estar falando de seres que têm vida. Para que esses seres consigam manter a sua vida, eles vão necessitar de alguns elementos fundamentais. Ou seja, eles vão precisar de comer, eles vão precisar do ar, eles vão precisar da água, vão precisar da terra, para que eles possam sobreviver. Então, são os elementos principais. Além do que, a gente pode estar falando também de mudança de temperatura, uma temperatura mais alta, outra mais baixa. Então, é nesse sentido que nós vamos estar trabalhando esses seres vivos. E vamos observar também que esses seres vivos, eles estão distribuídos no planeta Terra vamos supor assim, em vários locais. Nós temos aqueles seres que são exclusivamente da água, o qual nós vamos chamar para esse ser de aquático. Nós temos os seres terrestres, temos os seres que vivem praticamente sobre as árvores, tá? Então, além do mais, nós vamos estar observando que nós temos os seres micro-organismos, que nós chamamos, ou seja, são aqueles os quais a gente não consegue ver sem o auxílio do microscópio, tá? Então, no caso, esse grupo aí é chamado de micro-organismo. Bem, ao falar de seres vivos, quando eu coloco assim, que são seres que apresentam característica diferenciada e cada um tem o seu modo de vida. Mas afinal, o que é vida? Essa palavra ela vem sendo discutida há muito tempo e geralmente a gente tem essas interrogações. Mas afinal, o que é a vida? Então, a vida ela é nada mais do que ou seja, cientificamente nós podemos dizer assim, que ela é um processo que todos os seres vivos passam, ou seja, ela inicia com o nascimento e termina com a morte. Este é o processo em que ocorre, processo de vida, né, que ocorre nos seres vivos. Então, nós vamos dizer assim, de modo geral, os seres vivos, eles passam por um ciclo, que é o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento e a morte. Quer dizer, esse seria o ciclo completo, mas nem sempre acontece, ou seja, os seres passam por todo esse ciclo, por todas essas fases da vida. Então, quando eu digo que os seres vivem na terra, na água, nós vamos observar assim, que de acordo com a classificação biológica, quando eu falo em classificação biológica, eu vou estar dizendo que, ou seja, eu estou falando de biologia, ou seja, o que é a biologia? A biologia, ela é a ciência que estuda os seres vivos, onde nós vamos observar que existem vários campos da biologia responsável em trabalhar essa diversidade da biologia. Ou seja, quando se fala em biologia, vamos trabalhar aqui os ramos. Por exemplo, quando se fala em botânica, é a ciência que estuda os vegetais, ou seja, essa área dos vegetais é o emprego da biologia. O ramo da biologia é um ramo assim muito amplo, tá? Aí nós vamos estar observando assim, que para cada área há uma especialização. Por exemplo, quem vai trabalhar com as plantas são os botânicos. Quem vai trabalhar com os animais, ou seja, é a ciência da zoologia, né? Então aí no caso nós temos a ciência que estuda os seres vivos, no caso, os animais, é a zoologia, tá? Tentando mostrar aqui para você, mas vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês, para que vocês possam ter essa visão geral da divisão da biologia.
Em outro sentido, a ecologia. A ciência responsável no estudo da ecologia são os ecólogos, tá? Então eles vão abranger a sua especialidade na ecologia. A microbiologia é a ciência que estuda os seres microscópicos, ou seja, é a ciência que vai estar trabalhando com as observações. Não é que todo, digamos assim, que esse ramo da ciência em si, eles vão também estar trabalhando esse ramo da biologia de uma forma assim bem mais específica, cada um na sua área, tá? Então, só repetindo para vocês, a ciência que estuda os micróbios de modo geral é a microbiologia. A ciência que estuda os animais é a zoologia. A ciência que estuda a planta, ou seja, quando eu falo ciência, estou falando da parte da biologia, né? São a zoologia, ou seja, a botânica, tá? Então, é dessa forma que está dividido a nossa biologia em si. Vamos estar observando também que dentro dessa divisão, nós vamos estar falando de seres unicelulares e seres pluricelulares. No caso, quando nós falamos assim em ciência que estuda os seres vivos, os seres de modo geral, eles são formados por uma unidade básica da vida, que são as células. A célula é a menor parte do ser vivo, tá? É uma parte bem pequena do ser vivo, onde essa célula, ela apresenta as características dos seres vivos em si, daquela espécie de ser vivo, tá? Ressaltando que eu não estou falando somente de animais, eu estou falando também de vegetais, porque os vegetais também são seres vivos, então eles são formados também por células. No grupo dos animais, nós temos os unicelulares e temos os pluricelulares. Os unicelulares são aqueles formados por uma única célula. No caso, a gente vai estar falando de bactéria, vamos estar falando de protozoários. São exemplo de seres unicelulares. Os pluricelulares já são aqueles formados por uma quantidade muito maior de células, mas é a unidade básica dos seres vivos, é a célula. Quando eu digo assim para vocês que a célula é a menor unidade básica do ser vivo, veja bem que uma célula ela é composta por um conjunto, onde esse conjunto, cada parte da célula, ele tem uma responsabilidade. Que responsabilidades são essas? Vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles e posteriormente pode estar aprofundando mais o conteúdo, tá? Então, uma célula, ela é composta do núcleo. O núcleo, nós dizemos assim, que é onde está descrito toda a característica do ser vivo, tá? Então, está ligado ao DNA do indivíduo, ou do ser vivo, no caso, que nós estamos falando, tá? A membrana, quando nós falamos em membrana, a gente vai estar se comparando com, por exemplo, um ovo. Você pega um ovo, ele tem a casca, então aquela casca ela serve para proteção da parte interna do ovo, tá? Então, no caso de uma célula, a parte que protege a célula é chamada de membrana. O citoplasma vai ser a parte que preenche a parte interna da célula. Se nós estivéssemos levando em consideração, vamos imaginar que é um abacate. Quando você pega o abacate, você tem a casca do abacate, então aquela casca ela está protegendo a parte interna, a parte comestível do abacate, tá? Então a casca seria a membrana. A parte comestível, no momento do exemplo que eu estou colocando, ela estaria funcionando como citoplasma.
E a semente do abacate seria o núcleo, ou seja, dali que vai gerar um novo indivíduo, uma nova semente, ou seja, uma nova árvore, tá? No caso do abacateiro. Então, ali está descrito toda o DNA do abacate. Então, você está percebendo que cada estrutura da célula é composta por uma função. E nós vamos estar observando também que no citoplasma nós vamos encontrar várias estruturas chamadas de organelas, onde nessas organelas também elas vão executar funções específicas. Quando se fala, por exemplo, de citoplasma, a gente compara assim, vamos supor assim, a casca do abacate. Eu falei de proteção. Então, nessa proteção, é como se fosse assim, vamos comparar uma porta. Ela vai ficar responsável pela entrada e saída de nutrientes que podem manter aquela célula, tá? Então, acompanhe aí no livro de vocês têm aí o exemplo de uma célula, onde está localizada as partes principais da célula. Como eu falei para vocês, os vegetais também são seres vivos, então eles são formados também por células, tá? Então você pode estar observando lá na página 254 do livro de vocês, que apresenta algumas estruturas diferenciadas da célula animal, como por exemplo, nós vamos encontrar os vacúolos, isso na célula vegetal, tá? E temos também aí a parede celular, temos os plastos, cada um com sua função exclusiva, como por exemplo, se a gente está falando de vacúolos, esses vacúolos, eles são também organelas que armazenam, digamos assim, substâncias para manter esta célula viva. Então, vai ficar responsável pelo crescimento dos vegetais, tá? E quando nós falamos em plastos, nós vamos estar falando também de organelas. Essas organelas, elas têm também a função de armazenar substância em determinados pigmentos, tá? Como por exemplo, a cor do vegetal, né? Então, dentro dessas estruturas aí que nós vamos estar diferenciando uma célula animal para uma célula vegetal. E temos também aí uma célula bacteriana. Acompanhe aí na página 254 do livro de vocês. A célula bacteriana, olha só, as bactérias não apresentam núcleo. Então, nas células bacterianas, elas não apresentam núcleo determinado, tá? Quer dizer, não vai existir essa membrana que vai, digamos assim, separar as estruturas em si. O núcleo dela é todo desorganizado, tá? Então, o seu material genético, ele fica disperso, meio assim, quase que misturado, tá bom? Então, aí é uma célula bacteriana. Com relação à parede celular, no caso, as bactérias, é uma estrutura externa à membrana celular. Então, aí vai funcionar como se fosse a parede celular. Vai existir essa, digamos assim, vai existir a proteção, tá? Da célula bacteriana. Bem, vamos estar também observando que tanto na célula animal quanto na célula vegetal, o DNA se encontra no interior do núcleo, tá? E esse núcleo é delimitado por uma membrana e existem organelas também delimitadas por membranas, tá? Na regra geral, nós vamos dizer também que as células, elas apresentam núcleos e organelas delimitadas por membranas e são chamados de eucarionte. Veja bem, quando elas apresentam essas as membranas que estão ali organizando o núcleo, o citoplasma, então nós temos aí uma célula do tipo eucarionte, tá?
A célula que não tem essa delimitação, essa estrutura que delimita a parede celular, elas são chamadas de procarionte, tá? Então, só diferenciando eucarionte, vamos observar que a membrana, ela não é organizada. Há essa ausência de membrana. E as procariontes, só ressaltando aqui, as eucariontes, elas mantêm essa membrana organizada. As procariontes, essa membrana, ela não é totalmente organizada, ok? Então, gente, vocês podem acompanhar aí o exercício, o conteúdo de vocês no livro, tá? Podem dar uma lida que vocês vão estar acompanhando direitinho o nosso conteúdo, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre o metabolismo dos seres vivos, onde nós vamos estar observando a seguinte situação, que os seres vivos, eles apresentam também alguns metabolismos. Dentro desse metabolismo, a gente vai perceber assim que, assim como alguns animais, eles têm o seu, vamos supor assim, sua resposta a estímulo, existem algumas plantas que também elas apresentam algumas respostas a estímulo, tá? Então, vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, tá? Eu espero que vocês possam estar acompanhando, lendo aí o capítulo do livro de vocês para poder acompanhar o conteúdo, ok? Então, até a nossa próxima aula.